gente, esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia e como vocês podem observar, hoje o meu parceiro João Ricardo não está presente, mas no próximo episódio ele estará. Como vocês já sabem, o Bitar Podcast tem sempre ótimos conteúdos e hoje não vai ser diferente. De uma hora para outra, você já parou para observar que a maioria das pessoas parece ter sido diagnosticada com transtorno de atenção e hiperatividade? A hashtag com a sigla TDAH já passa de 3,2 bilhões de visualizações no TikTok. É um número exorbitante. Os transtornos da comunicação são alterações da compreensão, formulação e na expressão oral e escrita. Esses transtornos podem afetar de forma significativa a capacidade intelectual das relações sociais. Algumas delas vocês já conhecem, como, por exemplo, TDAH, que eu citei, dislexia e até a disgrafia. Para conversar com a gente sobre essa temática, temos aqui duas convidadas especialistas. Uma delas é a Laís Marra. Ela é psicóloga e atua na área clínica com crianças e adolescentes, na orientação de pais e supervisão de psicólogos que também atuam na clínica infanto-juvenil, na abordagem cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e espero contribuir com vocês que estão ouvindo com esse bate-papo. Com certeza contribuirá e muito. E também temos aqui a presença da Mayara Lima. Ela que é fonoaudióloga, formada há 6 anos pela Universidade de Franca, aprimorada em transtornos motores da fala. Atua com crianças na área de linguagem e motricidade orofacial. Seja muito bem-vinda, Mayara. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. Espero contribuir também nesse bate-papo. É isso. Com certeza também contribuirá muito aí com o nosso público. E aí, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de saber de vocês qual é a diferença de distúrbio e transtorno. Se existe essa diferença e quais são. Então, o que acontece? Nós não usamos mais a palavra distúrbio, né? Então, quando a gente utiliza essa palavra, nós estamos desatualizados. Nós tivemos uma revisão no DSM, que é o manual que a gente utiliza para fazer os diagnósticos de transtornos mentais, e com essa revisão, exclui-se essa palavra e utiliza-se somente transtorno. A gente tem uma diferença quando a gente fala entre transtorno e doença, e isso é uma coisa importante da gente citar. Qual que é a diferença entre transtorno e doença? O transtorno ele é multifatorial, então a gente tem vários fatores que influenciam para que a gente tenha um transtorno, para que surja esse transtorno. Quando a gente fala em doença, nós temos uma causa específica. Então eu tenho essa doença que é ocasionada por isso. O transtorno, nós temos vários estudos buscando as comprovações, o que causa aquele adoecimento. Você ia falar? Não. É bom você trazer isso, porque aqui no Bitar Podcast a gente está sempre com atualizações. A gente teve um episódio anterior, que foi o episódio 51 sobre autismo. Uhum. E aí as entrevistadas trouxeram pra gente também que a questão da terminologia portador de autismo é uma coisa que não se utiliza mais. Então aprendemos aqui agora que a questão de distúrbio caiu. Uhum. É um termo também que não é mais utilizado. Isso mesmo. E uma outra coisa interessante que você fala aí dentro do transtorno é que tem essas variáveis, que não é uma doença. E aí eu posso entender também, usando a mesma analogia que foi trazida nesse episódio sobre o autismo, que dentro desses transtornos é como se fosse o espectro de cores. Tem uma variação bem grande entre o branco e o preto, e dentro, por exemplo, da tonalidade azul existem variações. Seria isso, para a gente começar a compreender melhor a questão dos transtornos? Isso. O que acontece? Quando a gente fala em transtornos, a gente tem causas aí ambientais, biológicas, genéticas. Por que a gente tem falado tanto nesse tema? Porque a gente tem tido uma atualização, um avanço, né, de nós indivíduos mesmo. Vários elementos têm feito parte da nossa sociedade, do nosso dia a dia, e tem feito vários estudos para entender o porquê que agora a gente tem
tantos transtornos. Então, tem uma influência genética, né, biológica, a gente tem fatores ambientais que influenciam. E dentro desses transtornos, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, a Mai vai contribuir muito também pra gente ir conversando sobre isso, é que a gente tem comorbidades. Então, dentro do transtorno do espectro autista, né, a gente não é uma doença, é uma condição, é uma forma com que esse cérebro, ele funciona, e essa condição desse cérebro, ela nos dá mais predisposição para outros transtornos, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento ou transtornos mentais, né? E aí, já que nós falamos, então, desses transtornos, né? Entramos nessa temática do neurodesenvolvimento, quais seriam eles? Os transtornos do neurodesenvolvimento, por que eles são chamados de neurodesenvolvimento? Porque eles iniciam lá no início do desenvolvimento. Primeira coisa. Então, se eu tenho ali um transtorno que acomete, que tem um diagnóstico, né? Que ele iniciou após esse período do desenvolvimento, ele não entra dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Essa faixa etária, então, seria ali na infância? Isso, perfeito. Até quantos anos? Que a gente tem esse diagnóstico? Sim. Os primeiros sinais, a gente consegue perceber ali sinais no bebê. Né? Então, tem alguns estudos já que trazem a avaliação de um bebê ali de 4, 6 meses com alguns critérios de TEA, né? E aí, o que acontece? A gente consegue perceber alguns sinais, o objetivo é sempre fazer esse diagnóstico mais precoce possível, mas nós não falamos em diagnóstico antes de 3 anos para TEA. Ok? Entendi. Nós temos critérios, nós temos sinais, nós podemos começar uma intervenção, porque a gente tem uma maior neuroplasticidade. O que é isso? Nosso cérebro tá molinho, né? Então, tudo que a gente intervém ali, a Mai consegue trazer isso de forma muito tranquila, porque ela trabalha muito com os pequenininhos. Tudo que você faz de intervenção ali, rapidinho é absorvido. Então, esse é o objetivo. Perceber os sinais ali logo enquanto bebê, a gente já começar essas intervenções. E aí, quais são esses transtornos do neurodesenvolvimento? Então, nós temos o TEA, né, o autismo, nós temos o TDAH, que você trouxe lá no início, né? Nós temos os transtornos da aprendizagem, que aí a gente entra aí a dislexia, nós temos os transtornos, né, intelectuais, nós temos os transtornos da comunicação, os transtornos motores e os transtornos não especificados. Então, todos esses transtornos estão dentro do grupo transtornos do neurodesenvolvimento, que são, né, que ocorre ele lá no início do desenvolvimento. Maiara, conta pra gente, então, como que é o seu trabalho realizado com essas crianças que são identificadas, posso dizer assim, que ali nessa fase inicial da vida são apontadas com algum desses transtornos. Como que ocorrem essas intervenções? Até pro nosso público aqui, né? A Laís falou que você trabalha com essas crianças e aí tem várias atividades que são desenvolvidas para que essa criança tenha uma qualidade de vida na sua comunicação, na fase da adolescência, na fase adulta. Como que funciona? Bom, geralmente as crianças chegam pra mim, né, ou sem o diagnóstico ou em pesquisa, né, às vezes tá investigando, tá passando ainda pelo neurologista. Então, eu recebo essa criança geralmente ali por volta dos 2, 3 anos. Ali eu começo a minha avaliação, então eu vou fazer uma avaliação geral na criança. Então, eu vou avaliar a fala, vou avaliar as habilidades motoras, as funções orofaciais, né? O que é isso? Se tem força muscular, se tem força no lábio, se tem força na língua, pra gente trabalhar tudo isso. Após a avaliação, eu faço o planejamento terapêutico. Então, eu vou ver qual a necessidade dessa criança, qual habilidade deve ser desenvolvida, o que eu tenho que trabalhar. E aí, assim, a gente começa a terapia. Tudo no lúdico, com brincadeiras, então... brincando que se aprende, né? Então, eu faço a brincadeira e na brincadeira eu começo a trabalhar tudo que essa criança precisa. Geralmente, quando é uma criança que está em investigação de TEA, a gente começa a trabalhar com ela primeiro a fala, né? Porque geralmente eles têm um atraso de fala, então primeiro trabalha a estimulação da linguagem, né? A linguagem receptiva, tudo que aquela criança vai saber sobre o mundo. E depois eu trabalho a fala também. Então, tudo junto, né? Pra falar a verdade. Linguagem e fala.
Trabalho também questões ambientais, necessidades básicas, né? Atividades diárias, como fazer o xixi, pedir para fazer xixi, pedir para fazer o cocô, pedir para comer, né? Porque a maioria dessas crianças não tem essa troca comunicativa. E aí, se necessário, quando a criança chega sem nenhum acompanhamento, a gente faz o encaminhamento para psicólogos, neurologistas, terapeutas ocupacionais. Aí a gente trabalha numa equipe multiprofissional. É bem legal, porque muitas vezes ou vem esses pacientezinhos da Mai, ou a gente encaminha para ela, Tem né? uma troca. Tem uma ali Tem com uma vocês. troca, sim. E aí, por exemplo, essa criança que muitas vezes não sabe. Eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô, eu quero comer. Ela não sabe falar e muitas vezes ela não sabe observar os sinais que o próprio corpinho apresenta para ela como sinais de prontidão para aquele corpinho fazer esse movimento. E o mais interessante é que a gente percebe adolescentes que também muitas vezes têm dificuldade de apresentar esses sinais. Então a gente está falando dos pequenininhos, né? Mas nós temos isso também na própria adolescência, sabe? Adultos que têm essa dificuldade às vezes de buscar, né, saciar essas necessidades básicas. Gente, vale ressaltar que a Laís falou que uma troca, né, com a outra, as duas trabalham no mesmo ambiente, não é verdade? E aí eu tô curiosa, você citou aqui, Mayara, sobre o TEA, né, transtorno do espectro autista, e quais os sinais que podem ser observados nas crianças que têm o TDAH? Essas crianças ali com essa pequena idade, né? De 0 a 2, de 2 a 5. Quais os sinais que a gente pode ficar atentas ou atentos E observar, né? E observar? Bom, geralmente a criança com TDAH, ela é uma criança mais hiperativa, né? Mais agitada. Ela não consegue ficar quieta por muito tempo. Então, ela tá sempre buscando coisas novas para fazer. Buscando, assim, por exemplo, um armário fechado, ela quer abrir aquele armário para ver o que faz. Então, ela não consegue manter a atenção. Então, ela tem dificuldade em manter a atenção em uma atividade, manter a atenção até mesmo em um desenho que ela está assistindo, ou ela começa a assistir o desenho várias e várias vezes, porque ela já sabe o que vai acontecer. Então, tem essas características que a gente pode observar. Com crianças maiores, né, na escola, tem dificuldade, então, entender o que a professora fala, tem dificuldade em prestar atenção na aula. Então, às vezes a professora está falando e a criança está fazendo um desenho, por exemplo. Tá em outro mundo, né? Você chama, ela demora a responder, né? A te olhar. Então, tem esses sinais que a gente pode observar. E aí, todos esses transtornos, eles podem, quando não reconhecidos e acompanhados por uma equipe especializada, eles podem afetar bastante a comunicação, não só nessa fase da infância, mas para o resto da vida, né? Sim. O que acontece? O que é muito importante a gente trazer? Quando a gente fala em transtorno, porque é muito... você mesmo trouxe lá no início que a gente está tendo um boom de diagnósticos, né? Então, eu olho no TikTok, no post do Instagram, e vejo lá os sinais e falo assim, gente, eu tenho isso? Nossa, eu não consigo estudar, é difícil para mim sentar na mesa e estudar. Ai, é difícil para mim ler um livro. Ai, todas as vezes eu vou num lugar e esqueço os meus pertences. A minha mãe sempre fala que eu preciso fazer isso, eu nunca lembro. E eu tenho dificuldade de dormir. Ai, eu acho que eu tenho um TDAH. Então, o que é muito importante? Quando a gente fala em transtorno, a gente tem um grupo de sintomas que geram prejuízos funcionais. Então, eu tenho prejuízo na minha socialização, eu tenho prejuízo na minha autoimagem, eu tenho prejuízo na escola, eu tenho prejuízo ocupacional. Então, eu tenho prejuízos. Não é simplesmente eu olhar para aqueles sintomas e falar assim, ai, gente, eu acho que eu tenho Parece esse. comigo. Parece que sou eu, né? Então, quando a gente fala desse TDAH, até que a Mai trouxe muito bem, vou complementar só com uma informaçãozinha em relação a essas apresentações. A gente tem 3 tipos de apresentação, que é a atencional. Eu tenho uma outra apresentação que é a mista, que eu tenho atencional e desatenta e hiperativa, e eu tenho uma apresentação que é hiperativa. Então, eu posso ter, sim, uma criança ou um adolescente que tem uma dificuldade atencional, o professor traz as informações ali, é difícil absorver, eu vivo no mundo da lua, minha mãe vive me chamando, demora para eu responder, porque eu não
né? Eu demoro sair daquele mundinho ali, mas eu não tenho uma agitação motora. E eu posso ter um TDAH com uma apresentação desatenta. Eu tenho também aquela criança que aprende tudo muito rápido, que consegue até absorver a informação, mas não consegue ficar parada, fala o tempo todo, é muito agitada. Eu tenho uma apresentação mais hiperativa. Então isso muda muito, né? Não necessariamente todas as pessoas vão funcionar daquela mesma maneira, mas eu tenho uma quantidade de critérios necessários, né? E prejuízos. E aí seria muito importante a gente trazer. Quando você fala da comunicação, que a mãe vai trazer com muita propriedade, a comunicação, a gente tem vários transtornos, são 5 ao todo, de comunicação. O que é importante a gente ressaltar? Toda criança com TDAH, ela vai ter prejuízo na comunicação? Não necessariamente. Eu posso ter uma criança com TDAH com uma comorbidade, ou seja, com outro transtorno junto ali de comunicação. Eu posso ter uma criança com transtorno de comunicação social, né, como comorbidade, um transtorno de ansiedade, que é super, né, esperado. Eu tenho uma dificuldade de comunicação ali, né, social, e eu tenho junto uma ansiedade. Eu tenho um transtorno de gagueira, que né, ali, que tá dentro do transtorno de comunicação, e tem uma fobia social junto. Então, isso é importante trazer, sabe? E Laís, pelo que você fala, é bem complexo. Não dá para colocar todas as pessoas dentro de uma mesma caixinha. E eu preciso confessar que quando eu recebi a pauta desse episódio, eu, né, pesquisando a questão, né, das várias buscas por essas informações na internet, eu encontrei um teste desses de anamnese, e aí eu fui pontuando. E aí eu observei alguns questionamentos, e aí nesse ponto aqui eu me encaixo, nesse aqui não. O ideal é a busca por profissionais qualificados, para eu também não entrar numa pira de que eu tenho tal coisa. Perfeito, porque post não substitui consulta, né? E aí, às vezes, eu estou com vício em tecnologia, eu estou sendo hiperestimulado, estou com falta de rotina de sono, sem atividade física. Então, eu tô ali, acordo, a primeira coisa que eu faço, pego no meu telefone. Quando eu vou pegar o livro, eu não consigo concentrar. Você imagina, dopamina liberando no meu cérebro. Meu cérebro tá igual um carro que tá descendo a rua em alta velocidade, do nada eu tenho que parar aquele carro. Peraí, né? O carro não vai parar do nada. Uma estranheza, né? Sim, eu vou ter dificuldade de concentrar. E aí você citou a dopamina, é um neurotransmissor relacionado ao prazer. Sim, sim, por isso que é tão difícil largar telas. Os adolescentes jovens que estão nos ouvindo sabem bem como é isso. Então, eu tô lá mexendo no TikTok, né? Vários vídeos ali. E a mãe pega e grita, fulano, vamos estudar. Aí eu quero sentar e ler o conteúdo, entender o que está ali para a prova. Desista, isso não vai acontecer. Então, uma dica que eu quero deixar aqui. Na hora de estudo, deixe o telefone no mínimo 30 minutos. O ideal seria 1 hora, mas 30 minutos antes de começar a rotina de estudo. Largou o telefone, vai correr pela casa, vai fazer alguma outra atividade, depois senta na frente dos livros ali, e aí você vai estudar longe das telas. Porque aí, senão você vai achar que você tem TDAH, e não é isso não. O seu cérebro tá muito estimulado mesmo. É a questão de reorganizar o seu planejamento diário. E, gente, essa dica da Laís é super valiosa, assim como a gente tem várias dicas nos inúmeros episódios. Então, siga a gente no Instagram, @bitar.educação, no Spotify e no YouTube, Bitar Podcast. E aí, agora passando a bola para você, Mayara, a Laís tinha citado, né, sobre os transtornos da comunicação. Quais são eles? Bom, nós temos aí 5 transtornos da comunicação.
O primeiro é o transtorno de linguagem. O que é isso? O indivíduo ele tem a dificuldade, né, em linguagem receptiva, em receber a informação. Então, tudo que ele recebe, ele tem a dificuldade de processar essa informação e de guardar essa informação, né? Tem a dificuldade na linguagem expressiva, então é onde tem a dificuldade de se expressar tanto em sentimentos, gestos, na fala também. E tem o transtorno de fala, né, que já entra trocas na fala, que entra a gagueira, como a Laís citou. O indivíduo, às vezes, tem trocas na fala por vários fatores, né? Ambientais, genéticos. E tem a gagueira também, que pode ser genética ou ambiental, né? Ou adquirida. Tem também o transtorno motor de fala. Esse transtorno motor de fala, o que acontece? A pessoa ela tem dificuldade na coordenação dos músculos da face. Então, ela tem dificuldade em coordenar o músculo, o movimento, né, com o som da fala. Então, por exemplo, um som de lá. A pessoa tem dificuldade em elevar a língua, levantar a língua para produzir o som de lá. Né? Então, o movimento do músculo não acompanha o som da fala. Então, geralmente gera esse transtorno motor, tá? Temos também a afasia, né, e a disartria, que são adquiridas após um AVC, né, um derrame, ou até mesmo um traumatismo craniano, tá? Então, sempre decorrentes depois de um trauma. A afasia é onde a pessoa perde a fala, ela não consegue mais falar, né? Então, geralmente por conta do AVC. O indivíduo sofre um AVC e aí perde a fala, é chamado de afasia. E a disartria, ela é uma fala mais lenta, mais imprecisa. Então, a pessoa, ela tenta falar, mas ela não consegue. Então, é bem lento, bem disártrico mesmo, tá? Esses são os transtornos da fala, os transtornos da linguagem, da comunicação, Da comunicação. né? E aí, você citou algumas causas. Eu consigo... com um tratamento, eu posso chamar assim, de um Sim, tratamento, e recebendo estímulos, Isso. minimizar o impacto desses transtornos? Com certeza. Todos esses transtornos, eles têm reabilitação, têm tratamento, tá? Então, desde pequenininhos, né, quando chegam pra mim, geralmente é com transtorno de linguagem, fala e um transtorno motor, né, que já é da infância. E a afasia e a disartria, geralmente, estão mais nos adultos, né, que geralmente é mais depois do AVC e depois de algum trauma. Então, eles têm tratamento, têm reabilitação, profissional fonoaudiólogo que vai reabilitar e melhorar todas essas funções. Às vezes, né, hoje, pelo que a gente observa aqui dos dados que foram apresentados, né, pela busca de informação, nós estamos mais conscientes, né, de que existem inúmeros transtornos. Mas até um passado muito recente, a gente via, às vezes, uma criança, uma adolescente com uma dificuldade e ela era taxada como incapaz. Então, tem uma evolução aí, né? As famílias têm procurado atendimento. Muito. E ainda bem que tem procurado atendimento até cedo, né? Porque precocemente. Então, eu recebo muitas crianças nessa fase, assim, de 2, 3 anos. E raramente quando eu recebo uma criança maior com uma dificuldade. Tanto na fala, como na expressão de linguagem. Então, como as pessoas estão ficando mais informadas, então estão buscando ajuda mais cedo. E isso é bom porque não se estende para a vida adulta, né? Não prolonga essa alteração. E aí, o campo da psicologia atua junto com o campo da fonoaudiologia para descoberta dos diagnósticos? É assim que funciona? Sim. Como que funciona muito, né? Foi muito bacana quando você traz em relação ao conhecimento. Esse conhecimento, ele tem ficado mais amplo para as pessoas, né, que não são profissionais da saúde e para os próprios profissionais da saúde. Antigamente, então, a gente tinha ali o pediatra, né, que a mãe levava o bebê pro pediatra, e o pediatra, ele fazia uma avaliação ali mesmo física daquela criança. Hoje nós temos vistos já, e a gente tem o prazer de trabalhar com colegas pediatras lá na Casa E, que fazem um trabalho muito além daquela avaliação física. Então, hoje esse pediatra, ele tem estudado mais sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, que antes ficava só no guarda-chuva do neurologista, né, do neuropediatra, do psiquiatra, da infância e adolescência, né? Então, esse pediatra, ele tem avaliado, ele tem olhado para aquela criança, para aquele bebê que não dorme. E aí, peraí, nenhum bebê dorme a noite toda, mas esse bebê
tá dormindo menos, isso aqui não tá. Ou esse bebê tá dormindo demais. E ele já vai olhar lá, né, a linguinha, que aí entra muito com a mãe. Então, mãe, pai, né? Ou de acordo com essa família ali, né? Oi, mães, pais, né? Vamos encaminhar para uma fono para fazer uma avaliação. Percebeu ali 3, 4 aninhos que a criança tá tendo dificuldade de fazer regulação emocional, tá com dificuldade de socializar, vai para a escola, não consegue socializar, uma criança que é muito rígida ou inquieta, enfim, vamos levar para psicólogo infanto-juvenil pra gente avaliar, pra gente já começar a trabalhar. Então, isso tem sido, sim, uma iniciativa dos pais, mas eu queria chamar a atenção para os pediatras, que têm buscado mais informação e têm encorajado e estimulado esses pais a buscarem os profissionais especialistas. E aí, muitas vezes, esse pequenininho vem da mãe para tia Laís, né, que a gente tem muito, ou sai da tia Laís e vai para mãe. Ou os adolescentes, que ainda nos chamam de tia também, a gente faz essa troca. Né? Às vezes o adolescente tá ali querendo arrumar primeiro namorado. Olha, gente, a dica. Primeiro emprego, né? Fazer entrevista de emprego, falar no trabalho da escola, se apresentar e não consegue, percebe ali que tem a voz mais trêmula. A gente descobre muitas vezes uma questão fono ali na adolescência e vamos encaminhar. Tem uma questão de um processamento central, auditivo, que não é um TDAH, mas parece que a informação demora a chegar no meu cérebro, demora a sair, né, Mai? E a aí pessoa gente a audição normal, né? Ela ouve tudo, mas ela tem dificuldade em processar essa informação. Então, ela leva mais um tempo. Leva mais um tempo para poder entender. Então, geralmente a gente faz um exame, né, que chama processamento auditivo central, para saber como essa informação, como que ele está processando essa informação. E, geralmente isso também tem atrapalhado, né, na vida adulta, principalmente no mercado de trabalho, né, no primeiro emprego. E como é esse exame? Eu fiquei curiosa com outra coisa que a Laís falou, sobre o bebê que dorme muito, às vezes faz o teste da língua que você citou. Não, quando a gente faz a avaliação, então o bebê tá dormindo muito, dormindo pouco. A gente também viu um sinalzinho ali na linguinha do bebê. Sim. A gente começou a introdução alimentar. Nenhum bebê come, né? Ele só conhecem, familiarizam com o alimento. Mas chegou a banana ali perto do bebê, ele começa a se sentir mal, tem um comportamento diferente. Mas peraí, tá diferente isso aqui, né? Começa a sujar a mãozinha, a criança começa a ficar muito irritada. Peraí, né? Isso aqui não tá esperado, não tá dentro do esperado. E as mães, muitas vezes, muito preocupadas, né? Não entendem muito o que tá acontecendo. Mãe de primeira viagem, chega lá no pediatra e fala assim, o que é isso, doutor, que tá acontecendo? Né? Aí, não, peraí, vamos encaminhar para um profissional adequado. Mas a questão da língua é excelente, porque meus filhos tiveram, né? Eu tenho também, né? E aí a Mai pode falar um pouquinho, porque isso gera prejuízo na comunicação. Muito. O que ela está falando dos bebês, né? Porque o que acontece? É chamado de anquiloglossia. Anquiloglossia. Isso, que é mais conhecido como a língua presa, tá? Então, popularmente conhecido como a língua presa. Então, o que acontece? Esse bebê que já nasce com a língua presa, né? Ele tem a dificuldade na amamentação. Então, ele não consegue sugar o peito da mãe. Então, geralmente, a mãe não consegue amamentar, apresenta muitas fissuras no peito, apresenta dor, sangramento. Então, isso já chama a atenção. Então, se é um pediatra que já está ali atualizado, né, nessas questões, ele já consegue encaminhar para um profissional adequado para fazer a intervenção, tá? E essa língua, o que vai causar, né, nessa criança? Então, o bebê já vai ter dificuldade na alimentação, ele vai apresentar aversão ao alimento, né? Então, ele não vai conseguir movimentar essa língua corretamente, né, para mastigação, para depois a deglutição. E na criança também, então, apresenta trocas na fala, dificuldades alimentares, se torna uma criança mais seletiva, né? Na vida adulta, ela já passa
levar essa troca, né, para a vida adulta, se não tiver o tratamento na infância, então ela já leva para a vida adulta. E também nessa questão, assim, de posicionamento de língua, né, que a língua vai começar a descansar embaixo e o correto é em cima, né, atrás dos dentes de cima, no céu da boca, então a língua tem que ficar lá em cima. E isso já causa várias alterações. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É bem legal. Teve um dia que um adolescente, primeiro beijo, né? Dar o primeiro beijo. Ai, nossa, tia Laís, eu quero dar meu primeiro beijo. Tô olhando vídeos na internet pra saber como que é dar o primeiro teste com a laranja. E aí, ali pesquisando tudo. E aí, a gente pesquisando sobre essas questões da língua, tudo. Daí eu falei, levanta a língua aí pra tia Laís ver. E aí, não encosta no céu da boca, não. Eu falei, não, então você vai na fono antes de você dar o primeiro beijo. Por que isso, gente? Porque depois vai ser chamado de que o menino beija mal, mas na verdade não é que ele beija mal, que a língua não tá bem posicionada. Ela não mexe. Esse menino vai sofrer com essa experiência, vai ser traumática. Vamos mandar pra tia Mai pra gente avaliar isso. Esse episódio acho que já vai entrar num dos favoritos aí da galera jovem. Não vai? Também acho. Laís, me conta, e aí? Não quero beijar mal. O que eu faço nesse caso da língua presa? Nesse caso, vocês podem procurar a ajuda de um profissional fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, né? Para ver como que tá essa língua, como que tá as estruturas, né? Orofaciais. Para assim, eu faço o encaminhamento, né? O profissional fonoaudiólogo faz o encaminhamento para uma odontopediatra quando é criança, né? E uma odontologista para poder fazer esse procedimento, que é chamado de frenectomia lingual, tá? Esse procedimento é feito geralmente no consultório ou, se necessário, em centro cirúrgico. É um procedimento simples e é a odonto que faz. É um pequeno corte, seria isso? Isso. Para soltar a língua, né? Vamos dizer assim. Para dar uma soltada na língua. Então ele é um procedimento feito. Se você se identificou, procure profissionais especializados para resolver, para solucionar uma coisa que é simples, né? Simples de resolver. Tratamento é super rápido. A cicatrização também, pós-cirurgia. Então é tranquilo. E aí tá pronto, preparado pro beijo. Preparado para uma boa comunicação também. Não é? Para aprender, para falar. Sim. Olá, Mayara, você estava falando daquele exame que a informação chega, mas demora. E aí eu fiquei curiosa também para saber como que é esse exame. Tá. Ele é geralmente feito em uma cabine, né? Então, com fones de ouvido. Então, eles são aplicados testes e protocolos, tá? Então, por meio de testes e protocolos, o indivíduo vai receber essa informação. Então, tem ali, por exemplo, só para te explicar melhor, a informação que vai chegar nas duas orelhas de uma vez, e ele tem que identificar, ou em orelhas separadas, tá? Então, é mais ou menos isso para avaliar e saber se possui alguma alteração ou não. Então, por meio do protocolo, vai anotando, né, os resultados que a pessoa vai ter, e no final é mostrado se tem alguma alteração ou não no processamento dessas informações. E aí, se tem alguma alteração, é possível uma mediação? É possível. Vou usar a palavra tratamento, mas se não for a mais adequada, podem me corrigir. E como que funciona? Tá. É isso mesmo, é o tratamento. Então, após essa avaliação, é como se fosse um exame auditivo, né? Porque, como eu falei, a audição pode estar normal, todos os exames normais, mas o processamento está alterado. Então, ele entra em terapia, né? Em tratamento para o processamento auditivo. Então, nessa terapia, vão ser trabalhadas as habilidades auditivas, tá? E se adequando tudo, aí fica tudo ok. Perfeito. No começo, na apresentação aqui do episódio de hoje, eu tinha falado também sobre a dislexia e a disgrafia. Como a gente vai entrar agora no campo do mercado de trabalho, são transtornos também. Do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento. E aí elas afetam diretamente essa parte da comunicação, e se não tratada, quando eu vou para o mercado de trabalho, ou mesmo ali na fase, né, da estudantil, isso pode me atrapalhar muito? Pode atrapalhar muito. Assim, em questão do transtorno da fala, né? Eu vou falar um pouquinho, depois a Laís pode complementar para mim. No transtorno da fala, nós temos
o ceceio, que geralmente é o que tem afetado muitas das pessoas, né, na fase adulta, no mercado de trabalho, principalmente. Ceceio? É chamado de ceceio. O que é isso? Nós temos o ceceio anterior, que é onde a pessoa interpõe a língua entre os dentes. Então, ela vai falar assim, sapo, suco, tudo com a língua escapando pra frente, né? Temos o ceceio lateral, que é parecido com o ceceio anterior, só que o escape de ar é pelo lateral. Então, é uma pessoa que tem uma articulação mais imprecisa, mais travada, e o escape de ar sai pela lateral. Então, a pessoa fala assim. Então, sapo, cenoura, escapa a língua pela lateral, tá? Temos também a gagueira, né? Que é onde a pessoa pode ser adquirida depois de um trauma, ou pode ser genética, na maioria dos casos, onde tem tratamento também. A gente consegue fazer a avaliação, né? O diagnóstico da gagueira com tratamento para melhorar a fluência dessa pessoa, para ela conseguir, juntamente com o psicólogo, né, trabalhar o emocional e conseguir ter uma fala mais precisa, né? Temos também a anquiloglossia, né, que é a língua presa, que tem afetado demais. Então, por exemplo, a pessoa não consegue falar o som do R vibrante, que é o de barata, aranha, tá? Tem alguns casos onde a pessoa com a língua presa, ela consegue fazer uma compensação do som. Então, ela consegue fazer o som, mas compensado e não corretamente. Tá? Então, às vezes, não apresenta essa dificuldade na fala. Mas, geralmente, apresenta sim. Então, ou ela faz a troca do som, que geralmente é pelo L, né? Então, por exemplo, balata, alanha, plato, blanco, né? Então, ela faz essa troca por L. Ou ela faz a omissão, que é bem raro, geralmente é mais nas crianças. Baata, pato, né? Peto, assim. Ou ela faz a distorção do som. Barata, aranha, tá? Então, esse som fica mais distorcido. E isso afeta muito, né? Principalmente no mercado de trabalho. Porque se é um cargo superior, por exemplo, um supervisor, né? Um chefe, ele acaba perdendo, às vezes, o respeito, então gera bullying no trabalho também, né? Então, a pessoa fica mais constrangida, então na hora de falar em público tem vergonha, não consegue se expressar por conta disso, então se sente mais travado, né? Então isso afeta demais. Hoje, com a questão da informação, da conscientização, da quebra de preconceitos, eu trabalho, antes de começar essa fala, eu trabalho na escola, eu sou professora de arte, então eu acompanho aí, né, durante alguns anos, essa questão, com a crescente do conhecimento, a quebra de preconceitos, os preconceitos sendo trabalhados dentro das escolas, eu vejo que as crianças que apresentam essas alterações, elas não sofrem tanto bullying como no passado, quando eu, por exemplo, estudei, onde a gente não tinha essa conscientização, isso não era debatido, ainda bem que a gente está nesse momento, Sim. nesse advento, né, da comunicação sadia, da comunicação não violenta, isso faz toda a diferença. E aí, para você que identificou alguma dessas alterações, que possui algum familiar, algum colega, leva esse podcast, apresenta esse podcast, que eu acho que é de grande valia, né? Para que essa pessoa entenda que ela tem ali uma alteração, um transtorno, e procure a ajuda adequada. Então, no mercado de trabalho, se isso não é tratado, afeta automaticamente, né? Porque afeta na vida toda desse indivíduo, né? Como a gente tinha falado, os transtornos, eles são muito comórbidos. Então, por isso que é muito importante, quando a gente fala em transtorno, a gente sempre buscar o diagnóstico diferencial, que a gente chama, né? Muito difícil encontrar um paciente com TDAH, sem mais nenhum outro prejuízo. Então, esses dias um paciente disse assim, eu falei assim, o que você faz aqui? Eu já acompanhei ele há um tempo, e ele falou, eu venho resolver o meu TDAH. Mas o seu TDAH é uma doença? Não. O seu TDAH é o quê? Uma condição. O seu cérebro funciona dessa forma, ok? Sim. Então, como que eu posso te ajudar? Porque nós não temos um problema. Então, como que eu posso te ajudar? Nós temos o quê? Questões que geram, né, esse TDAH, essa condição tem algumas questões ali. Quais são essas questões? Quais são esses pontos que nós vamos trabalhar? Que nós vamos olhar para isso com mais cuidado, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, para que você goste de ser quem você é. Para que você olhe para você e fale assim, nossa, eu gosto de mim. Que legal, eu sou assim.
E o que eu tenho de legal, né? Como que eu posso me colocar na frente dos meus amigos com maior segurança? Como que eu posso me colocar na frente do espelho com maior segurança? Como que eu posso buscar os meus sonhos, que é um cargo de gerência, que é ser médico, ser fono, ser psicólogo, ser empreendedor, ser gamer? Como que eu posso buscar isso, né? Entendendo que eu sou assim, eu funciono dessa forma, e para eu atingir isso, eu vou precisar seguir um caminho. Esse caminho eu vou precisar ter disciplina, vou precisar dormir bem, eu vou precisar cuidar da minha saúde física e também da minha saúde emocional. Então, quando a gente trata um paciente, né, com uma gagueira, quando a gente trata um paciente com uma dislexia, o que a gente está tratando? A gente está tratando sonhos, a gente não está tratando um transtorno. A gente não está olhando para a dislexia, nós estamos olhando para uma pessoa ali. E essa pessoa, ela existe além dessa dislexia, ela tem sonhos, ela tem desejos. Muitas vezes, quando ela recebe aquele transtorno, ela acha que esses sonhos eles não serão atingidos, né? Uma criança, um adolescente com dislexia, dependendo da forma com que você conduz, nós temos vários caminhos que não são tão legais, né? Nós temos uma esquiva, um abandono escolar, porque eu olho ali para o professor falando, eu olho para aquela prova, eu olho para o meu colega que está aprendendo, que entende o que está sendo apresentado, e eu não entendo. Eu não sei, por que eu estou ali? Por que eu tenho que estar nessa escola, né? E aí a gente olha para essa escola não somente com um ambiente onde eu vou ensinar coisas que facilmente eu adquiro numa prateleira de um livro, né? Que eu adquiro no Google, que eu adquiro numa pesquisa rápida da internet. Mas eu estou naquele ambiente onde eu lido com o diferente, que eu lido com as regras, que eu lido com o novo, que eu posso propor as minhas ideias e eu posso ouvir aquilo que eu não vou escutar em outro ambiente, né? Então, essa escola, ela precisa ser inclusiva. E não só a escola, mas o mercado de trabalho. Então, eu vejo que a gente tem muito ainda a caminhar quando nós falamos em mercado de trabalho. E quem vai construir isso? Quem vai construir esse mercado de trabalho mais, né, neurodiversificado, mais inclusivo? São essas crianças e esses jovens que precisam de suporte e de direcionamento e de entender que eles podem ir além desse diagnóstico ali. E pensando no ambiente escolar, hoje eu também vejo, como vocês citaram, que a área da pediatria, ela também está mais aberta a que essas crianças, adolescentes, né, sejam encaminhados aí para uma equipe muito diversa. Eu vejo também esse papel acontecendo dentro do ambiente escolar, onde a equipe pedagógica busca outros conhecimentos para além daqueles de 20 anos atrás, como eu já citei aqui, essa criança não aprende porque não quer, corre, levanta toda hora. A equipe escolar, ela geralmente se junta para também conversar com essas famílias e apresentar aquilo que foi diagnosticado ali, né, pelas professoras e dar um encaminhamento também para essa outra equipe multidisciplinar para gerar aí os tratamentos. Isso é muito importante. Essa é a verdadeira inclusão do ambiente escolar, que faz toda a diferença. E eu fico imaginando aqui uma criança disléxica, né? Eu tenho uma criança do quarto aninho que, lendo sobre a disgrafia, eu falei, gente, é isso. Como eu sou professora de arte, eu exerço mais práticas do universo do teatro, que é a minha formação, fotografia, cinema, então é muita prática. Mas quando eu passo qualquer coisa no quadro, pode ser uma frase com 5 palavras, essa criança ela começa a escrever e aí de uma forma que a gente não entende e de repente ela dorme. Num cansaço, e aí eu comecei a ler sobre, eu falei, gente, muito provavelmente um esforço cognitivo tremendo para escrever uma frase que a maioria das crianças escreve rapidamente e de uma forma legível, etc. Mas ela não, eu vejo nela o esforço que ela faz para concentrar e para tentar, e de repente ela dorme. E aí
Olha o Bitar Podcast, o tanto que é interessante. Hoje eu já vou chegar na escola e já vou conversar com a professora regente. O que a gente pode fazer para auxiliar, né? Qual o encaminhamento que a gente... É um novo olhar, né? É um novo olhar. Olhar o indivíduo assim como um todo e ver por que ele não tá conseguindo isso, né? O que eu posso fazer para ajudar? Ter empatia e ver essa criança. Porque antigamente ela era vista como, às vezes, mal criada, sem educação, tá com preguiça, geralmente fala, preguiça para falar, tá com preguiça de fazer isso. Aí ele finge que não me escuta, por exemplo. Não tô falando com ele aqui há muito tempo, mas ele só escuta o que ele quer. E na verdade, não, às vezes não é isso, né? A criança realmente tá com alguma dificuldade, alguma coisa que ela pode ser ajudada. E antigamente, então, não tinha isso. Então, você vê, hoje tem muitos adultos que apresentam essas dificuldades, mas que lá na infância passou despercebido e não por culpa dos pais, não por culpa, mas por falta do conhecimento mesmo, né? De buscar o conhecimento e saber mais sobre. E hoje, graças a Deus, nós temos mais estudos, mais pesquisas e as pessoas com mais vontade de se atualizar, de conhecer e saber o porquê, né? Quando você falou da escola, eu achei muito legal porque, assim, a escola é a nossa principal parceira. Quem vai na terapia? Vai a criança, o adolescente, mas vai pai e mãe, vai a ajudante, vai a escola, vai a fono, vai todo mundo, vai a pediatra, vai todo mundo. Por quê? Vai a estrutura dessa criança, né? Porque ela está a maior parte do tempo dentro desse ambiente escolar. Se os professores não sabem o que está acontecendo ali, eles não conseguem ser esse facilitador. E eles precisam ser esse facilitador para que esse indivíduo, ele seja feliz sendo quem ele é e busque os seus sonhos de maneira respeitosa, né? Dedicada. E aí, quando a gente fala, né, sobre tudo isso, esse conhecimento mais pulverizado, todo mundo tendo acesso a essa informação, a gente olha para o comportamento não como um fim. Então, aquele comportamento, ele tem uma função. O que antecede esse comportamento? O porquê que a criança, sempre que a professora escreve no quadro, ela dorme? Tem uma função. Por que isso? É um sinal. De onde vem isso? Peraí, né? Tem algo assim a ser olhado. Pode ser uma... E aí a gente tem um dado que eu queria trazer rapidinho, quando você fala em dislexia, né? Transtornos da comunicação, nós temos uma maior, né, prevalência desses transtornos, né, da dislexia aí, crianças que têm, meninas que têm aí um diagnóstico como esse, da gente vivenciar aí abuso sexual. Então, eu tenho estudos que comprovam que meninas com algum transtorno ali, seja dislexia, algum transtorno de aprendizagem, eu tenho uma maior... eu tenho mais chances, eu tenho uma maior predisposição, não seria uma predisposição em si, mas elas estão mais expostas. Essa é a palavra certa. Expostas, vulneráveis ao abuso sexual, a relações abusivas. Por que isso? De onde vem isso? O que esse transtorno... Tem uma influência no cérebro? Não, mas na autoestima, na autoimagem, em como ela é percebida, se ela não é tratada, se ela não tem ali ambiente profissional que estimule ela a se posicionar da maneira com que ela se posicione mesmo, a aceitar ali algumas relações que muitas vezes são relações maléficas e geram prejuízos significativos para toda a vida. Até porque, pensando, né, na questão dessas relações maléficas dos abusadores, eles identificam que essa é uma vítima vulnerável. Sim. Você ia falar, Principalmente quando são crianças menores que ainda não falam, por exemplo, tem, né, esse transtorno na fala, na comunicação. Então, se é uma criança que não consegue se comunicar, não tem a troca comunicativa, ela também tá exposta a abusos sexuais, né? Porque geralmente eles... vai contar pra quem? Se não sabe falar ainda, né? Se tem dificuldade em ter troca comunicativa, em conversar, contar pra mãe, contar, né? Então não tem isso. Então elas geralmente são mais expostas a abusos Daí sexuais. A importância das famílias estarem sempre atentas aos sinais. Isso.
E aí, pensando que hoje, no tempo aí da tecnologia, da internet, os transtornos de comunicação são pautas frequentes nas redes sociais. Como que vocês acreditam que isso ajuda na conscientização? A gente pode avaliar que a internet é uma fonte favorável para essa conscientização, ou para ao menos que você tenha ali um início de uma pesquisa e depois você possa aprofundar em outros campos, sempre com informação de qualidade. O que acontece? A gente tem sempre que pensar nesse uso, né? Tudo que é excesso é prejudicial. Então, nós temos informações, sim, informações precisas, mas de onde vem essa comunicação, essa informação? Então, sempre tem que olhar a fonte disso, né? E não rotular, porque senão eu volto e não tenho trabalhado algo que é para o tratamento, e sim para rotular, para excluir, né? Então, eu olho para aquilo, primeiro eu pesquiso de onde vem essa informação, qual a fonte dessa informação, me percebo dentro desses critérios, vou buscar avaliação de profissionais adequados. Porque senão eu tenho um outro problema, que é o quê? Eu começo a ter ali aquilo que a gente chamava antes de hipocondria, né? Então, tudo eu tenho de doença. Então, todas as doenças eu tenho, né? E aí, agora eu tenho a cibercondria. A cibercondria. Que a gente estava falando, né, Mai? Que é aquele onde a pessoa busca sempre o conhecimento na internet. Então, tô com dor de cabeça, vai lá. Dor de cabeça. O que pode ser dor de cabeça? Aí aparece aquele tanto de coisa. E aí você já acredita que tem aquilo tudo. Aquilo tudo. E aí você já busca o medicamento. E aí você já dá um jeito de achar o medicamento. Isso. É mais ou menos É mais assim. ou menos isso. E, por exemplo, no consultório eu tenho recebido muitos pais que já chegam lá preocupadíssimos, porque procurou na internet e já fala, eu quero saber se meu filho é autista. Aí vai lá, procura, aí o autismo, ele tem vários sinais, né? Então, às vezes a criança não apresenta um sinal lá, de todos que tem lá. Aí, mas eu acho que ele não é autista não, porque não tem aquilo. Ele tem isso, mas não tem aquilo. Já chega lá, já com um diagnóstico na cabeça, né? E eu sempre explico, não é bem assim, vamos pesquisar, vamos encaminhar para o neuro. Então, assim, geralmente os pais têm feito isso, estão procurando tudo na internet. E isso é um problema, né? Porque eu imagino que dentro de casa, por exemplo, dá uma desestabilizada nas relações, nas estruturas ali, né? Uma pessoa que se baseia somente na internet e em fontes diversas e às vezes, na maioria das vezes, que podem ser até não confiáveis, aquilo gera uma insegurança na família, uma pressão sobre um filho, uma pressão sobre o esposo ou a esposa. Até porque, principalmente mães, né, que já chegam lá, às vezes até choram no consultório, com medo e, meu Deus, o que meu filho tem? Com o diagnóstico porque já procurou na internet, às vezes uma coisa que não é, né? E eu ainda falo, calma, respira, porque a criança acaba sentindo, né? Então, se a mãe tá se sentindo apreensiva, tá com esse medo, né, essa ansiedade dentro, então ela vai passando pra criança, né? Então a criança sente tudo. Então ela já chega lá com isso na cabeça, já querendo saber se é ou não. Eu falo, calma, não é bem assim. E mesmo se tiver o autismo, o diagnóstico, ele não é fechado assim na primeira consulta, né? Então eu dependo de vários profissionais e leva um tempo para se fechar o diagnóstico. Como a Laís falou, antes dos 3 anos, a gente não fecha o diagnóstico, né? Então precisa aí ser avaliado por vários profissionais. Então, assim, é um diagnóstico demorado. Então, não é olhando na internet, chegar, meu filho tem isso, ele é autista. Não é assim. Então, pela sua fala, nós estamos sendo muito influenciados pela internet. Muito. E o que a gente tem, assim, de muitos prejuízos que eu entendo, assim, que são os prejuízos, na minha percepção, mais impactantes aí na vida desse indivíduo. Primeiro, nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, lá na infância, nós estamos formando a autoimagem e a percepção de regras do mundo. Então, através da nossa família, daquilo que os nossos pais dizem, isso é bom, isso é feio, isso é ruim, isso é legal, é bonito, pode, não pode, nós estamos na formação. Nós estamos formando esse conceito de bom, mal, certo e errado. E eu estou formando o meu conceito em relação à minha imagem. Como eu sou, quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso. Essa internet,
né, nas mãos dessas crianças e desses adolescentes, sem um limite, sem uma supervisão em relação ao que conteúdo eles estão acessando, que frequência isso tá sendo acessado, influencia nessa percepção que eu tenho sobre mim, sobre o outro e a projeção que eu tenho do meu futuro, né? E isso é muito preocupante, porque uma coisa é um adulto olhar lá e ele tem a capacidade, o raciocínio de analisar e pensar, faz sentido? Não faz. Uma criança e um adolescente não tem, porque eles estão formando um cérebro imaturo. Essa partezinha aqui do cérebro está formando, está imatura, não tem esse parar, pensar, analisar, né? Que é a parte ali do controle inibitório, que é responsável por isso, por esse planejamento. Quando a gente pensa num paciente com TDAH, eu tenho já isso, eu tenho essa característica, essa dificuldade nesse desenvolvimento ali. Então, eu tenho que ter esse suporte. Então, isso nas mãos dessas crianças e desses adolescentes tem prejudicado a autoimagem delas, e isso é preocupante porque eu não tenho ali um tratamento. Eu olho e eu sou. E o meu colega tem e ele é, né? Então, tudo é assim. E aí, um outro ponto muitas vezes eu tenho um diagnóstico de um TDAH, por exemplo, né? Eu tenho uma criança que não apresenta desatenção, eu tenho uma criança que não apresenta agitação, mas eu tenho uma dificuldade de planejamento e organização. Esse é um ponto que chama atenção para a gente fazer uma investigação. Só que eu tenho falado tanto em TDAH que quando a psicóloga, quando a fono, quando o profissional olha para aquilo e fala, vamos investigar um pouquinho mais sobre isso? Ah, não vem falar que TDAH, porque TDAH agora é moda. Quando a gente chega lá na escola e fala, olha, eu preciso de fazer essas adequações, solicito, essa criança tem direito a tanto 25% a mais de prova, fazer a prova numa salinha separada, menos textos nas provas, fazer as adequações necessárias que essa criança com laudo ela tem direito, né? Quando chega isso na escola, a escola já tá assim, nossa, mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Então, a gente começa já a duvidar daquilo que é sério e que precisa de tratamento. Esses pontos geram ali, ao meu ver, uma preocupação assim que a gente precisa nos atentar em relação a isso, a esse uso desenfreado da tecnologia muito precoce, sabe? E esse acesso, assim, acelerado mesmo, intenso, de informações ali que precisam ser investigadas para um diagnóstico TDAH, para qualquer diagnóstico de transtorno, né? Por ser multifatorial, a gente precisa de várias avaliações, inclusive testes. E esses testes não são os testes da internet, meninos, meninas. São os testes que somente quem estudou muito, quem estuda muito, tem condições de avaliar e investigar. Porque às vezes é muito fácil, né? Como eu falei, como eu tinha citado, os testes estão lá na internet e aí você faz a interpretação do jeito que você acredita. E aí pode ter desdobramentos bem ruins sobre isso. Sim. E que tem uma relação com a sua fala dessa criança que tem uma projeção com aquilo que ela vê na internet e acredita ser o real. O que a gente pode esperar desse uso, então, desenfreado, sem um acompanhamento de adultos, de responsáveis que já têm um posicionamento crítico, já têm uma formação crítica? A gente tem cada vez estudos que trazem assim, resultados desastrosos para a vida, né, dessas crianças e desses adolescentes com uso sem supervisão. Né? Tem uma coisa que eu falo muito, que nem todo conteúdo animado, nem todo desenho é para toda criança. Nem todo desenho é para toda criança, né? Não é porque é desenho animado que todo mundo pode assistir, né? Então, assim, eu não tenho mais horário, eu não consigo sentar à mesa mais sem telas. O que isso influencia? A alimentação, né? Eu tenho uma maior dificuldade alimentar, seletividade alimentar. As pessoas estão sentadas na mesa com a tecnologia. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar o WhatsApp, é olhar Instagram, né? É olhar o TikTok. Eu durmo, eu só consigo dormir com as telas. Eu não consigo sentar mais, igual a gente tá aqui, que tá super agradável, sentar mais sem ficar olhando as minhas notificações, o que tá aparecendo ali. Então, eu
tenho, o que que acontece? Como as experiências, elas moldam o nosso cérebro. Imagine uma criança que vive, que tem toda a sua infância, sua adolescência com esse uso abusivo, com esse uso com a tecnologia. Como que vai ser esse cérebro? Ele vai ser moldado para aquilo que é muito rápido, informação instantânea, com o mínimo esforço possível, com baixa tolerância à frustração. Eu não consigo esperar 2 pessoas na fila do caixa, não consigo esperar. Eu não consigo esperar a médica me chamar ali para consulta. Eu não consigo lidar com as minhas emoções, porque eu não lido com as minhas emoções. Porque quando eu começo a sentir uma emoção desconfortável, eu olho o TikTok e aquilo passa. Então eu não consigo lidar comigo mesma, porque eu estou muito mais ali do que aqui. E aí teve até um post que eu achei bem interessante do Cristiano Nambuco, que fala muito, que é o nosso especialista e nossa referência em tecnologia, que fala assim: o telefone, ele substituiu, né, o telefone fixo, as telas substituiu o telefone fixo, ela substituiu várias coisas, né? O que mais que ela está substituindo? Então, uma dica que eu vou deixar aqui rapidinho para quem está nos ouvindo. Primeira coisa, para a gente organizar esse uso abusivo de telas, mude os aplicativos que você usa com maior frequência de lugar. Porque isso vai nos dar a capacidade de parar e pensar: pra que eu tô olhando o TikTok agora? Porque ele tá tão automático, ele tá sempre no mesmo lugar. Mude os seus aplicativos que você usa todos os dias de lugar. Olha, essa dica é interessante. Eu preciso dela na minha vida. E desabilita as notificações. Essa eu já fiz. Esse é vida. Acho que eu preciso fazer esse, então. Desabilita as notificações. E dentro do quarto, não use telas. Dentro do quarto é pra dormir. Se dê uma pausa, né? É. E aí, a gente já conversou aqui, Laís e Mayara, em vários episódios, sobre essa questão de dar uma pausa, um descanso pro seu cérebro, fazer outras coisas, atividade física, ouvir uma música com a luz desligada, num momento relaxado, porque senão a gente vai viver nesse automático sem passar pelas percepções. Você falou da questão da mesa, da comida, e aí eu fico imaginando, a gente já não senta mais para saborear uma comida, né? Porque a gente já não... A tela tá tão aqui que a gente já não sente mais, tá no automático. E isso traz prejuízos, né? Porque aí a gente, no celular, nós não conseguimos mastigar corretamente, né? Não consegue fazer uma deglutição correta, então aí onde gera engasgos. Pode perceber que muitas das pessoas que estão no celular, né, e almoçando ao mesmo tempo, às vezes engasga, não tá prestando atenção no que tá fazendo, né? Então isso gera prejuízo também. Se é uma criança, piorou, né? Então ali a criança, às vezes o pai e a mãe falam: só consegue comer se tiver uma tela. E aí tá com a tela, e aí a criança não tá prestando atenção no que tá fazendo, vai mastigar incorretamente, de boca aberta, então aquela mastigando assim, sempre de boca aberta, não tá prestando atenção no desenho. Aí vai pegar a comida, não sabe nem onde tá, então isso gera esses prejuízos. Até na comunicação, Você tem um atraso na fala. A maioria das crianças que chegam lá, pra mim, o uso de telas é mais de 6 horas por dia. Isso crianças de 2 anos. Uau! E até para visão, né? Fico pensando aqui no uso excessivo dessa Exatamente. tela. E aí, pensando na comunicação, Mayara, afeta diretamente essa questão do uso da tela o tempo todo. Por quê? Uma pessoa que se baseia em informação de vídeos de 1 minuto, de 30 segundos, não tem uma informação relevante, digamos assim, com estudo, com uma pesquisa, com afinco, aquela coisa de sentar, de ler, de pesquisar, afeta até essa parte cognitiva da comunicação. Afeta muito, porque lá tem só informações rasas, né? Então a pessoa não consegue ir a fundo naquela informação. Ela tem que procurar um profissional para isso. O profissional ela estudou, está lá pronto para tirar todas as suas dúvidas, né? E te ajudar da melhor forma possível. Então isso afeta também. Você tem atraso de fala, né? Você tem aí uma morosidade, às vezes a pessoa fala algumas informações, você não tô entendendo como que é esse contato. Quando a gente fala no mercado de trabalho, né, na escola, tem uma dificuldade de socializar, de comunicar, de expressar, porque eu tô ali muito no receptivo. Estou recebendo informação, recebendo, né? Então, e agora? Eu preciso falar.
Eu preciso apresentar no meu trabalho. Eu preciso fazer uma entrevista de emprego. Eu preciso apresentar o trabalho na faculdade. E aí, como é que a gente vai fazer? Não foi treinada essa fala? Essa habilidade, Essa né? habilidade. E aí eu tenho as podas neurais, né? O que são as podas neurais? As podas neurais é o que acontece? A gente nasce com uma quantidade de neurônios. E nós vamos perdendo esses neurônios ao longo da vida. As principais podas neurais que nós temos na infância é com 2 anos, 5 anos e 7 anos. O que acontece? Se eu não fui estimulada, se eu não vivenciei, não tive experiências, né, para que ocorresse sinapses cerebrais ali mesmo, aquele neurônio fala assim, opa, peraí, não precisa de mim, não. Puf. Pra quê? Não precisa de falar, não. Né? Então, o que acontece? Pra que o nosso cérebro ele entende isso? Porque ele precisa de mais espaço, né? Então, ele vai fazendo esse movimento. Então, se eu não estimulo, por isso que a gente fala já, né, dos transtornos, do neurodesenvolvimento, logo lá no bebê a gente fazer as avaliações para já começar as estimulações, para termos aí essas estimulações nesses neurônios para a gente não ter perdas, né? Para a gente não ser tão afetados nessas podas que elas existirão. Isso desde a infância, né? Porque a criança, ela aprende com a troca, né? Com a troca comunicativa, a troca de gestos, a imitação. Então, a criança imita muito, né? Então, se eu tenho só lá uma tela, onde a criança fica só assim, olhando a tela, e não tá prestando mais atenção em nada, qual estímulo ela vai receber? Nenhum. E muitos pais acham que o desenho tá ensinando, e na verdade não. Porque a criança tá vendo ali só a imagem, né? Ela não tá entendendo, às vezes, o que tá acontecendo. E quando você pega a sua criança para estimular nessa troca, olho no olho, né? E fazer essa estimulação com essa criança, ela vai aprender muito mais. O contato é né? primordial. O contato é primordial. Olha o que a gente teve com a pandemia. Pois é. A pandemia. Caos. Caos. E os reflexos estão aí. Não, que isso. Né? Até hoje, né? Hoje a gente não tem filas para atendimento, né? Hoje, tanto eu quanto a Maiara, os profissionais que a gente tem conhecimento aí que atuam com a saúde mental, saúde de crianças e adolescentes, você não consegue vaga. É assim, uma coisa horrorosa mesmo em relação ao que a gente tem vivenciado do reflexo dessa pandemia nos ensinos, né? Essa criança, esse adolescente, quando chega à escola, a rotina dentro de casa, tem sido desastroso, assim. Não é à toa que a gente abriu esse episódio falando do número exorbitante de acesso à hashtag de TDAH, também devido a tudo isso que foi conversado aqui hoje. Eu acredito que esse episódio, como eu já falei, será um dos mais vistos aí, porque a temática é importante. Acho que a gente concorda aqui que falar sobre esses transtornos é super importante. A busca também por profissionais qualificados. Essa conversa acho que foi primordial. Se vocês quiserem deixar um recado para o nosso público, sintam-se à vontade, inclusive para deixar as redes sociais, o canal do trabalho de vocês. Bom, mais uma vez agradecer pelo convite, o MEI estar aqui, contribuir e poder ajudar um pouquinho vocês que nos assistem. E quero deixar assim, se você apresenta algum tipo de alteração, né, na comunicação, na fala, procure ajuda, não deixe de procurar ajuda, porque tem tratamento, a gente consegue te ajudar. Se você tem sua criança ou conhece alguma criança que também está em atraso, procurar ajuda, porque quanto antes melhor, né, para não postergar isso para a vida adulta, né? Podem nos seguir nas redes sociais, é o @tiamaifono, Tiamai com Y. Tia Maifono, eu às vezes coloco algumas coisas lá interessantes e é isso. Agradeço demais. Muito obrigada, Maiara. Obrigada. Agradeço mais uma vez, achei muito bacana o projeto. Convido vocês para seguir a gente. O meu Instagram é @psicólogalaismarra. Vocês encontram a gente também no Instagram da Casa E, que é onde nós estamos, que é um espaço muito, muito aconchegante, com vários profissionais super legais. E o mais importante, né? A gente não negligenciar. Não negligenciar a ajuda, não negligenciar a sua saúde,
né? Então, olhar com mais cuidado, olhar para aquilo que é necessário de fato, entender sim e buscar, caso seja necessário, um diagnóstico, mas não para te limitar, nem para ser uma muleta, mas para você compreender o que faz parte de você e buscar, né, construir o seu futuro, construir aquilo que são os seus sonhos, entendendo quem é você e o que faz parte dessas construções, né? Sendo feliz, sendo você mesmo. E o que eu gosto muito de trazer, que é uma frase que é: não espere estar mal para buscar algo que te faça bem. Então, a gente não precisa esperar estar numa condição de muito sofrimento para buscar alternativas para ser feliz e ser realizado naquilo que a gente puder ser, né? Como a Laís falou, né? Vocês também nos encontram no @acasae. E lá tem muitos profissionais que podem ajudar, né, todo mundo que está assistindo a gente, e com informações precisas, informações confiáveis, né? Então, toda semana tem um profissional diferente na página, dando informações, né, passando conhecimento aí pro pessoal. Ó, essa é uma ótima oportunidade de acessar informação de qualidade. Confiável, é o principal. Muito obrigada, Laís. Muito obrigada, Mayara. Nós ficamos por aqui. No próximo episódio, o senhor João Ricardo estará presente. Então, até a próxima.